Foi feita uma pesquisa pela Exata, a pedido do site Marrapá, contratada pelo site Marrapá, e avaliou vários cenários, né? Então a gente vai falar aqui esses cenários um a um. São 4 cenários ou 5 de cada cargo, né? Então a gente fala o resultado desses cenários, depois vem para comentar, e você também pode ir comentando aqui no chat pra gente bater esse bate-bola. A primeira pergunta: a próxima eleição para governador será em 2026, mas se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor ou a senhora votaria em uma pesquisa estimulada? Estimulada é quando se apresenta o nome dos candidatos. Em primeiro lugar, Eduardo Braide com 425 votos. Bota só a porcentagem. A porcentagem 35,42%. O total de entrevistados foi 1.200. A gente fala só a porcentagem. Fragmentado. E Pedro, e chamar a atenção que provavelmente, mais uma vez, deve ser isso a base da Grande Ilha, né? E o resto fragmentado pelo estado do Maranhão. Isso. Orleans Brandão com 19,67, né? O Laésio Bonfim com 13,8. Felipe Camarão com 11,75. Pedro, também nenhum. Brancos e nulos, 6,67. E nenhum, né? E não respondeu? Não respondeu, 13,42. Resultado, 1.200 entrevistados. Uma coisa que eu tô achando interessante nessas pesquisas, Christopher, é o seguinte: tem pouco indeciso, né? Você vê ali, ó, nenhum branco e nulo, 6%. Não sabe, não respondeu 13%. Às vezes, as eleições, essas pesquisas, elas colocam a 20% de indeciso, 15% e tal. Isso a gente viu na eleição passada. Essa eleição, parece que as pessoas já sabem como vão caminhar, né? Mas você tem que ver um detalhe, Pedro, interessante. Micael, puxa aqui pra gente. Ó, o Laésio e o Orleans e o Eduardo Braide de Camarão, existe muito voto oscilação de puxada, de grupo político, de todo um setor. Tu sabe, Pedro, que no decorrer, esse voto tá solto. Ainda tá solto. Ainda nem decidiu. Um candidato aí, Pedro, nem sabe ser candidato. O Eduardo Braide nem sabe ser candidato. Sim. Então isso pode dizer, você fez uma pergunta outro dia, um contraponto, que eu fiquei me indagando. Teto ou piso? Teto ou piso? E o teto ou piso tá ali bem próximo. Bem Sim. próximo. Então, assim, união, se tiver desistência, no debate, quem for ruim. Então, quem tiver uma vida preguiça aí, que o povo compra a ideia que não é boa. Então, tudo isso ainda pode mudar o resultado disso lá na frente. Quadro 2. Quadro 2 é esse, né? A próxima eleição é em 2026 e se fosse hoje, em quem você votaria? Aí tem os candidatos Eduardo Braide, Orleans Brandão e Laésio Bonfim. Qual é o resultado, Cristo? Na estimulada, né? Que diz Eduardo Braide, 40,92%. Orleans Brandão, 21,58%. Laésio Bonfim, 15% cravado. Aí, de novo, nulos e brancos, 8,83%. Nenhum não souberam responder, 13,77%. Pedi mais uma vez, 1.200 pessoas entrevistadas. O outro cenário agora aqui, rejeição, né? Resposta múltipla, onde o entrevistado pode dar mais de uma resposta. Felipe Camarão, 28,67%. De rejeição. Orleans Brandão, 28,17%. Laésio Bonfim, 27,42%. Eduardo Braide, 11,33%. Votaria em todos, 14%. Não votarei em nenhum, 6,58%. Nenhum não souberam responder, 16,50%. Ou seja, ali onde os candidatos devem ir atrás é daqueles 14% bem ali, ó, que é o voto flutuante, né? E você vê que o Eduardo Braide, ele tá com pouca margem de rejeição. Talvez, não sei se tem a pergunta de conhecimento, né? Quanto é conhecido, mas os outros, o Felipe, o Orleans e o Laércio, são mais conhecidos no estado do Maranhão como um todo do que o Braide. Vamos nessa? Tem mais uma? Olha só, mas se a eleição para governador em 2026 fosse apenas entre esses dois aqui, ó, Eduardo Braide e Orleans. Eduardo Braide
alcançaria 47%. 47,08%. E Orleans, 25 cravado, nenhum branco e nulos, 13. Não souberam responder, nenhum, 14,92%. Isso aí. Não passou dos 50%, né? Não passou. Aí é como se fosse um segundo turno. Tem mais um cenário de governo? Não, né? Só esses aí, né? A gente vai... Vou fazer o seguinte, a gente faz logo o comercial ou vai pra entrevista, vai pro cenário... Vai pro comercial. Vai pro comercial pra ficar livre logo do comercial, né? Voltando aqui, agora nós vamos falar do cenário para o Senado Federal e em seguida a gente vai comentar esse cenário junto com o nosso entrevistado de hoje, que é o deputado Iglesio Moisés. Pode colocar o primeiro cenário? A pergunta é a seguinte, quer falar alguma coisa antes? Pedro, mas esse cenário eu queria que a gente, além do entrevistado, discutisse mais um pouquinho, tá porque bom. Ficou interessante alguns dados da pesquisa, entendeu? Vamos aos números. Na eleição em 2026 serão eleitos 2 senadores. Se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou senhora votaria? Essa é uma resposta múltipla. E o primeiro cenário, o Everton Rocha? 43,92%. O André Fufuca com 30,08%. Elisane Gama com 29,08%. Doutor Iglesio ali com 16,33%. César Pires com 12,25%. Doutor Hilton Gonçalo, bem na casa já também dos 2 dígitos, com 9,75%. Aí nenhum e brancos e nulos, 21,33%. Não souberam responder. E outros, 37,25%. Algo mais interessante aqui no cenário, no cenário do Senado, diferente do governo, tem mais indecisos, né? Nenhum branco e nulo, 21,33%, não sabe e não respondeu, 37,25%. Lá no governo do estado, esse cenário ele é diferente. Bem as pessoas estão mais conscientes do voto. Resumindo, sabe o que é? Sabe o que é. Sabe o que é. E aí fica claro também, Pedro, a indecisão que pode causar um grande prejuízo. Isso. Para lados políticos. Tem que entender o sentimento desse eleitorado que ainda não decidiu o voto. Segundo cenário. Na eleição serão eleitos 2 senadores. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Também resposta múltipla. Como que ficou? O Everton Rocha com 43,58%. André Fufuca com 30,25%. Elisiane Gama com 28,33%. Doutor Iglesio 15,75%. Roberto Rocha, agora colocado nesta aqui, com 13,42%. Doutor Hilton Gonçalo com 11,8%. Aqui o Hilton já vai com 2 dígitos, Pedro. E aqui já é tirando o César Pires, né? Entrando ele. Isso que eu ia perguntar, qual foi a mudança. A mudança, com nenhum branco e nulos, 19,92%. E nenhum souberam responder, 37,67%. Indecisão continua alta, né? E subiu mais um pouco, não foi? E ali, quando o Roberto é trocado pelo César Pires, o César, e olha, o Roberto já foi senador, disputou a última eleição de senador. O Iglesio não é surpresa pelo segmento, né? Que cresce, o Hilton Gonçalo já tá com um bloco na rua, uma família ligada. Sim. E o César, quase 4 anos aí longe da política, mas o currículo fala por si só. Tá pesando, né? Tá pesando. Eu acho que um segundo voto aí tá pesando. E também a quem ele tá atrelado na disputa. Eu acho que isso também favorece que o eleitor do Laésio, ele conhece o Laésio e acompanha o Laésio. Então, por conta disso, eu acho que ele consegue associar o voto no César Pires, entendeu? Ele consegue associar esse voto casado, Laésio e César Pires. Tem mais um cenário? Esse cenário 3, ou cenário C, se fosse hoje, em quem você votaria? Aqui foi colocado o Washington, né? E retirado a Elisiane e também o Roberto Rocha. E colocar, que eu não falo de múltiplos, são os 2 votos, né, Pedro? Sim. 2 opções de voto. O Everton, e aí também nenhum cenário com o Brandão. Já deixando claro que o Brandão fica na cadeira. Que faz mais sentido essa pesquisa sem o Brandão. E também sem a Rosiana. Sem Rosiana, e a Mical também poderia ficar ali, mas o Iglesio ali representa um pouco esse sentimento das pessoas mais ligadas à direita. Sim. O Everton Rocha com 47,58%, André Fufuca 33,67%, 17,75% o doutor Iglesio, César Pires mantendo ali essa casa dos 13 mais uma vez, 0,50%, doutor Hilton Gonçalo
deu uma crescida quando sai a Elisiane Gama, né, e entra o Washington. E esse voto do Washington, da Elisiane ali, foi praticamente todo para o Everton Rocha. Sim. Né? E para Iglesias também, que Iglesias sobe um pouco. Sobe um pouco. Mas eu acho dentro da margem de erro, né? Mas também não sabe não responder, aumentou. Aumentou Aumentou em 10%. Quer dizer, a Elisiane tem o voto dela. 10% ali que é dela, porque ele estava 37% não sabe não respondeu no cenário que tinha Elisiane. Sem ela, subiu para 47%. 47%. Então ali 10 pontos ela já está na casa dos 2 dígitos, naturalmente. Será que é isso? Se ela for para uma disputa, dependendo do lado de quem, será que ela sai mais ou menos com isso? Ela não consegue? Ou a conjuntura e a estrutura que ela tiver envolvida ajuda a alavancar um pouco mais? Pedro, eu creio que com a estrutura... Eu creio que nesta pesquisa mostra que, se quiserem pensar em grupo, há de haver gestos. Porque algumas eleições... Nessa eleição, Pedro, não cabe eleição de ego. Alguém vai ter que ir para federal, alguém vai ter que buscar outra coisa em Brasília. Difícil. Alguém vai ter que apostar numa vitória do Lula, alguém vai ter que apostar na vitória do Bolsonaro. O Everton aceita ir para o Congresso? Não, Câmara dos Deputados? Eu no lugar do senador Iglesias, do senador Everton Rocha, eu não pensei, se ninguém me oferecesse uma vaga na mesa, na presidência da Câmara Federal, e o Erlânio Xavier, que todo mundo sabe, tem uma campanha organizadíssima para federal, não estou dizendo que a cabresto, mas uma campanha organizada, porque é um cara de tete a tete, de povo, eu estaria Erlânio, deixa eu ir para federal, que eu vejo aqui um jeito de assumir a Câmara Federal e ir para a presidência. Porque se tem alguém que é enorme em Brasília, é o senador Everton Rocha, e tem cacuete suficiente para conseguir conversar e assumir aquela presidência. Rejeição para o Senado. Elisiane Gama. Aí, Pedro, é aquela história, no Maranhão, em qualquer também postagem, a Elisiane dá sempre isso daí. Elisiane Gama, no fator rejeição, múltiplos votos, 17,67. Doutor Iglesias, nós temos que colocar que esta rejeição do Iglesias é até pelo segmento. Natural. Até baixo. E muito conhecido, achei até baixa. 17,58. César Pires também, Pedro, quer dizer que é porque ele também está sendo visto como de direita. De direita, com 15, e basicamente a votação dele, o Iglesias e o César Pires, ó, a votação parecida lá na postagem. Você viu que o César já conseguiu colar a imagem com o Laésio. Com o Laésio, conseguiu colar. O eleitor como um todo já o enxerga como um candidato de direita. O César Pires com 15,58, doutor Ito Gonçalo com 13,92, Roberto Rocha, 13,50, André Fufuca, 13,50, o Washington, que é o do PT. Conselheiro, ex-conselheiro, secretário, ex-vice-governador. 13,08. Agora o Everton Rocha na rejeição. Rapaz, essa rejeição aí nem na casa dele é só isso. É só isso. Tão baixo. Então eu creio que assim, não. Aí eu não tenho até, Pedro. Encontramos o contratante. Achamos o contratante da pesquisa. Eu acho muito baixa, muito baixa. Meu preto, essa aí não, meu preto. Essa não passou. Essa aí não, meu preto. Porque acho que essa é a primeira pergunta pro Iglesias, não? Até quem vota em ti tem dúvida, meu preto. O Iglesias já tá no ponto? Pergunta aqui pra ele. Ainda não, né? Ainda não. Então assim, Pedro. Cobra ele aí. Bota bem aí, Micael. De novo, a rejeição. Me chamou a atenção, Pedro. Meu preto. Elisiane Gama, Pedro. Botar pelo menos 10%. Eu acho que não tem como colocar menos que 10. Mas margem de erro, Pedro, mandar um desconto. Margem de erro. Muito erro. Muito erro. Muito erro. Um erro de 16 aqui no mínimo, 16 pra baixo, 16 pra cima. Ai. Entendeu? Pedro, eu te faço uma pergunta sobre as pesquisas. Sentimento na pesquisa à direita no Maranhão. Tá fortalecida, né? Isso mexe com como vai se comportar o grupo que apoia o Lula, né? Porque se ela sair, se essas pessoas que defendem o Lula, vamos dar um exemplo. O próprio André Fufuca. O André Fufuca. Olha como esse cenário do Senado tá perigoso. O André Fufuca que diz que vai votar em Lula de qualquer jeito, inclusive amanhã vai ser oficializada a Federação União e PP,
né, União Progressista, e ficou estabelecido que alguns ministros não devem entregar o cargo. Um deles é o André Fufuca, inclusive está até liberado para pedir voto pro Lula. Mas vejamos, André Fufuca, que diz que vota no Lula desde que foi assumir o governo, que não é mais Bolsonaro, agora é Lula. Se ele não consegue se estabelecer dentro do grupo que está do mesmo lado, o governador Carlos Brandão e o PT, ele não pode confundir o eleitor e esse eleitor ir por outro lado. Se o União Brasil tiver um candidato, por exemplo, a presidente, no caso hoje está lá em discussão o Ronaldo Caiado, o Zema lançou a sua candidatura neste sábado em São Paulo, teve a presença ali de outros presidenciáveis. Então o Lula terá que ter no Maranhão muito cuidado para que esse voto a presidente não se espalhe, né? Porque no detalhe ele pode ganhar uma eleição e no detalhe ele também pode perder. E a gente tem que lembrar que em todo o Nordeste, nas principais praças eleitorais dele, Pernambuco, Bahia, ele chegou até a passar da metade de rejeição. Então o Nordeste, que sempre foi seu reduto eleitoral, ele é primordial se o PT quiser ter se o PT e o Lula quiser ter uma eleição de sucesso. É primordial que se amplie a votação. Para ampliar tem que ter unidade. Você lembra quando aquela velha pergunta do Valdemar Costa Neto no Maranhão? Não, no Maranhão é Josemar que decide. E dizem as boas línguas que em Brasília os líderes de partidos de centro... Opa, o meu? Alô? Falou? Voltou. Alguns dos correligionários a nível de Nordeste, fica praticamente inviável fazer qualquer tipo de política contra o presidente Lula. Isso. Porque inviabiliza uma candidatura competitiva do seu correligionário no Nordeste. Então isso, Pedro, aí eu te digo, até que ponto veste-se a camisa? Até que ponto bota-se o seu bloco na rua? Até porque em alguns lugares não tem essa situação de frente ampla. Tem que ser junto e misturado com os de verdade. No Maranhão, acho que não existe frente ampla, Christopher, porque ela é mais questão de justificativa para o eleitorado. A pessoa de esquerda ataca a União Brasil, ataca progressista, ataca quem esteve com o Bolsonaro no governo. Aí quando para ter o apoio desses partidos, chama-se de frente ampla. Quando esses mesmos partidos não estão do seu lado, diz que são bolsonaristas, né? Então, aqui é questão de narrativa. E União Brasil, só para complementar aquela notícia, aquela informação do André Fufuca, que ele não deixa o Ministério do Esporte, quem também não vai deixar o governo Lula, que faz parte do União Brasil, é o Celso Sabino, do Turismo, Valdez Góes, da Integração Regional, e Frederico de Siqueira, das Comunicações. O Góes e o Fufuca, eles são pré-candidatos ao Senado. O Góes pelo Amapá e Fufuca pelo Maranhão. Então, fica uma discussão. O Fufuca é um voto de uma estrutura. Está buscando essa viabilização via partido. Mas você falou bem claro. E se o Caiado for candidato? Como que fica, né? Como é que fica? Complicado. Até porque um Caiado é um bolsonarista de direita mediante aquela confusão toda e foi um daquele que começou aquele movimento antipetismo. Ele sempre foi anti-PT, nos anos 80. Latifundiário sempre é contra MST.